Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão hoje? E hoje o nosso tema é a paz de Deus. Fala pessoal, bom dia a todos, Paulo Santos falando com vocês. E no dia de ontem nós tivemos um tema que seria a paz com Deus, mas o tema de hoje é a paz de Deus, ou seja, tem uma diferença e a gente vai explicar para vocês um pouquinho. Então, como a gente viu no dia de ontem, a paz com Deus ela foi iniciada através da morte de Jesus na cruz, né? Ou seja, através do sangue dele que foi derramado, que gerou ali a justificação, né? Para que a gente possa ter a possibilidade de um dia reinarmos com o nosso Pai, e aqueles outros 3 pontos que a gente citou no dia de ontem, né? De santificação e glorificação posterior. Mas o primeiro ponto seria a justificação através da morte de Cristo, né? Então a gente recebeu essa salvação através da graça, ou seja, foi um favor que nós não merecíamos, mas Deus, por amor a nós, Ele nos deu de presente. Então nós devemos ser muito gratos com relação a isso. Mas às vezes, nas situações que a gente passa pela nossa vida, através de algumas más escolhas também, as coisas dão errado e a gente passa a pensar ou perceber que a paz de Deus ela está distante da nossa vida, ou até nem está existindo conosco, né? Exatamente. E mesmo quando a gente já está salvo, né, a gente tem essa possibilidade de viver a paz com Deus, que seria a nossa salvação, né? A gente não está livre de viver coisas ruins aqui na Terra, né? Até mesmo as pessoas que são obedientes, elas passam por provas. Então, a paz de Deus é o que a gente sente, né? A paz com Deus é o que a gente recebeu de graça lá na cruz. Essa é a diferença dos dois. Então, não apenas isso, mas também as coisas que tiram a nossa paz, pode ser as adversidades, os problemas no geral, mas também a nossa mente. Os desejos pecaminosos são muito culpados por tirar a paz de Deus da nossa mente, da nossa vida, né? O nosso jeito de nos preocupar também com muitas coisas, muitas vezes desnecessárias, né? As coisas que a gente se preocupa, que são tão pequenas para Deus, mas também é mais um ponto que faz nós nos lembrarmos que nós não estamos tendo a paz de Deus, né? Então a gente pode ser salvo, mas ainda temos essa vida aqui na Terra para poder buscar a paz de Deus e ter paz tanto aqui quanto na salvação, né? Então Deus nem sempre é aparente nas nossas vidas. Às vezes a gente tem mesmo que passar por uma prova, porque é o processo, né? É o nosso processo da nossa vida, da nossa jornada. E enfim, nem sempre com os nossos olhos naturais a gente consegue enxergar Deus agindo. Mas em todo tempo a gente tem como saber que Ele está conosco, né? Através da nossa busca pela paz de Deus. E a gente dividiu o tema em 2 pontos que a gente vai explicar melhor agora. E o nosso primeiro ponto, ele é ter a mente controlada pelo Espírito que leva a vida e paz, né? Então nós sabemos que a nossa natureza, a nossa essência, ela é uma essência pecaminosa, é uma essência de eu. Até porque quando todos nós nascemos, e até os primeiros seres humanos, a gente não sabe com ciência, com saber do que é certo ou errado, quais são os mandamentos de Deus, o que Deus quer para nossas vidas, como Ele quer que nós agimos na nossa vida e tratemos o nosso irmão. Então tudo isso a gente vai aprendendo no decorrer da vida, mas a nossa natureza, a nossa essência, ela é pecaminosa, justamente pelo pecado que Adão cometeu, da desobediência a Deus lá atrás. Então ele trouxe para ele o pecado, que consequentemente trouxe a ele a morte também, né? Então quando a gente está em situações pecaminosas, pensamentos pecaminosos, isso acaba nos afastando de Deus, ou seja, a paz de Deus ela não se faz presente em nossas vidas, não porque Deus se afastou de nós, mas porque nós nos afastamos de Deus. Ele sempre vai estar lá
é disponível para o momento que a gente queira chegar até ele nunca vai se desfazer de nós, né? A palavra diz que todo aquele que vier a mim, de maneira alguma eu lançarei fora. Então, Deus não vai te discriminar independentemente dos seus erros. Se você voltar arrependido, disposto a não pecar mais, Ele vai aí te receber novamente de braços abertos, assim como foi a parábola do filho pródigo, né? Então, a nossa vida, ela tem que ser uma vida de busca incessante da presença de Deus e a tentativa de não continuar nos mesmos erros, ou seja, pecando novamente, né? Então isso não quer dizer que nunca mais a gente vai pecar, não tem como. Quando a gente estiver aqui na terra, a gente vai continuar pecando, mas mesmo que a gente peque, a gente tem que pedir perdão e tentar o nosso máximo não incorrer de novo naquele mesmo erro, né? Sempre lutar contra isso. Então, se existe em nós uma tentativa de buscar a Deus e o mesmo pecado repetidas vezes, como essas duas coisas elas não podem existir juntas, acaba que o agir de Deus ou a paz de Deus ela não se manifesta em nossa vida por conta justamente do pecado. A presença de Deus e o pecado são duas coisas que não vão ocupar o mesmo ser, o mesmo corpo, que é o mesmo espírito. Então, ou nós temos o espírito da vida, que é aquele que já tirou todos os nossos pecados, nós procuramos sempre evoluir com relação aos nossos pecados e não estar repetindo as mesmas coisas, ou nós deixamos a nossa natureza pecaminosa nos levar. Então a gente não vai ter nenhum tipo de governança espiritual, ou seja, deixar que o Espírito da paz entre em nós para a gente possa viver ainda em vida a paz de Deus, né? Então nós temos aqui a referência no livro de Romanos, capítulo 8, dos versos 6 ao 11, que diz assim: as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabaram morrendo espiritualmente, mas as que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão a vida eterna e de paz. Por isso, as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana se tornam inimigas de Deus, pois não obedecem à lei de Deus e, de fato, não podem obedecer a elas. As pessoas que vivem de acordo com a sua natureza humana não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não vivem como manda a natureza humana, mas como o Espírito de Deus quer, se é que o Espírito de Deus vive realmente em vocês. Quem não tem o Espírito de Cristo não permanece a Ele, mas se Cristo vive em vocês, então, embora o corpo de vocês vá morrer por causa do pecado, o Espírito de Deus é vida para vocês, porque vocês foram aceitos por Deus. Se em vocês vive o Espírito daquele que ressuscitou Jesus, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dará também vida ao corpo mortal de vocês, por meio do Espírito Santo, que vive em vocês. Então, aqui nesse texto basicamente o que eu disse, ainda tem um acrescento ali. O nosso corpo mortal, ele se deteriora e morre pela consequência do pecado que foi lá atrás cometido por Adão. Então, ele trouxe sobre ele o pecado que gerou a morte. Então, a morte do nosso corpo físico aqui, ele foi permitido por Deus como penalização pelo pecado que o homem cometeu. Então ele recebeu sobre si a morte, né? Essa é uma das condenações que o homem recebeu através da desobediência a Deus. Exatamente. E o segundo passo é orar por tudo. Eu sempre tive essa mania, né, de sempre achar que a oração ela resolve, porque a gente conta o problema para quem realmente pode resolver, né? Então a paz de Deus ela nos cobre aqui na terra como se fosse um cobertor, né? Que faz a gente parar de se preocupar com as coisas desnecessárias e ao invés disso a gente tá lá embaixo daquele cobertor que é a paz de Deus e a gente ora, ou seja agradecendo, ou seja, enfim, porque a gente sabe a gente sabe e sente, quando a gente tá com a paz de Deus, que tá tudo bem, mesmo não estando. Que aquilo ali faz parte, que aquilo ali é um processo, que preocupação demais só vai tirar o nosso foco de Deus. E como ele falou, né? Manter a nossa mente no Espírito Santo é muito complicado, porque a nossa mente é a maior sabotadora
para nos afastar de Deus. Entram pensamentos pecaminosos na nossa mente que nos impedem de entender que a gente está em paz. E aí a gente começa a não ficar mesmo em paz, né, com a paz de Deus. E nós entregamos todos os nossos fardos, as nossas dificuldades. Então a gente se sente leve para poder continuar mesmo com as dificuldades. Em momento nenhum na palavra vai dizer que você não vai passar por momentos difíceis, né? Mas a paz de Deus, ela te permite passar por tudo isso tendo mais certeza e clareza de que você não está sozinho e que aquilo ali não é o fim do mundo, né? Se Deus permitiu que você passasse por aquilo, é porque você vai conseguir passar e vai conseguir vencer. Teve um tema que eu falei pra vocês aqui, que Deus não criou a gente pra ficar aguentando as coisas pro resto da vida, né? Ele criou a gente pra superar, pra vencer todas as coisas, porque Ele venceu o mundo. Então Ele diz para que não fiquemos preocupados e nem aflitos, né? Se Ele venceu o mundo, então Ele também está conosco para que a gente possa vencer também as adversidades, né? Então, após a entrega dos nossos fardos, das nossas dificuldades, de tudo isso que a gente carrega, então assim a gente pode experimentar a paz que excede todo o entendimento, que é aquela que ninguém pode explicar. É o mundo caindo e você tá tranquilo. As pessoas vêm de fora e pensam assim, se fosse eu no lugar de fulano, eu estaria louco já. Então, às vezes a gente passa por alguns momentos na vida que desperta no outro, né, essa curiosidade de por que a gente tá tão tranquilo, né? E essa é a verdadeira paz de Deus. Com certeza a pessoa fica bem tranquila porque entregou aquilo ali nas mãos de Deus, sabe que sozinha não pode resolver. Então é exatamente isso que a gente tem que fazer, né? Quando a gente tiver algo preocupante, uma dificuldade que a gente sabe que não vai resolver sozinho, né? É muito além do que a gente pode entender, tanto a paz de Deus quanto a resolução de problemas muito que não se resolvem de forma tão natural como a gente pensa. O exemplo de alguma doença que não tem cura, isso é somente com Deus. Então é muito difícil você estar em paz numa situação dessa, mas não é impossível, né? Deus está aí para que a gente possa contar com Ele e se apegar a Ele nesses momentos. E não é algo também que nós podemos criar, a paz de Deus, né? A gente até falou sobre isso ontem. Como ela vem de Deus, a gente só pode buscar. Então que nós façamos isso incessantemente, para que a gente não possa ficar um dia sequer longe da presença de Deus, da paz de Deus, para que a gente consiga viver bem aqui na Terra, né? Nesse pouco período, porque se nós já ganhamos de presente a paz com Deus, que é quando a gente estiver com Ele, então que a gente possa viver os momentos que a gente vai passar aqui na Terra da melhor forma possível, né? Então é algo que nós obtemos quando escolhemos confiar, obedecer e andar com fé. Então essa paz de Deus a gente busca dessa maneira, confiando, obedecendo e andando com fé. A nossa fé tem que ser inabalável. Eu vou trazer aqui para vocês a referência em Filipenses 4, versículos 6 e 7, que diz assim: não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Então aqui mais uma vez, ele diz para que a gente não se preocupe com nada, né? Eu acredito que Deus, ele sabe de tudo que a gente precisa, mas na palavra também fala para que nas nossas orações, em todas elas, que a gente peça o que a gente precisa. Então, a gente fazendo isso, a gente também coloca a nossa preocupação para fora, né? A gente escolhe externalizar isso para alguém que vai realmente resolver, né? Não deixa isso maquinando na nossa mente e nos levando para pensamentos tão pecaminosos que depois a gente não consegue sair deles,
né? Eu não sei vocês, mas muitas vezes já aconteceu comigo de eu não conseguir parar de pensar em algo martelando na minha cabeça, e era algo que eu não conseguia resolver sozinha, né? Era só Deus, mas eu tive que apanhar, aprender depois, né? Depois que passou, aí eu vi, enfim, podia ter ficado tranquila porque eu não ia resolver mesmo, né? Então a gente tem que entender que a gente tem que pedir para ajuda para quem vai resolver, expor isso para quem vai resolver. Às vezes a gente pensa que se a gente conversar com alguém, contar para um amigo, que as coisas vão se resolver, que você vai ficar mais leve, mas existem coisas que realmente só Deus pode aliviar o nosso coração e nos dar a verdadeira paz, né? Claro que a ajuda de um profissional, um terapeuta, um amigo é bem-vindo, tudo isso é muito útil, né? Para que você passe a sua vida na Terra de uma forma mais agradável, né? Mas você nunca deve se esquecer de quem realmente resolve as coisas. Amém? Então, os nossos 2 pontos de hoje foi o número 1, ter a mente controlada pelo Espírito Santo, e o número 2, ore por tudo, né? Então, a paz de Deus aqui na Terra, a gente vai conseguir dessa forma, tendo a mente sempre no Espírito Santo e sempre orando por tudo. É exatamente tudo. Não é orar só quando tá ruim, não. É orar também para agradecer, para dizer para Deus, né, que as coisas deram certo. Porque você conta pro seu melhor amigo, por que você não vai contar para Deus, né, quando as coisas deram certo? E para finalizar, eu trouxe aqui uma frase para que fique mais claro sobre a paz com Deus e a paz de Deus, né, que é assim: se você é um seguidor de Jesus, tenha conforto e esperança por estar em paz com Deus, ou seja, por ter adquirido a paz com Deus através da morte de Jesus, certo? E então, busque-o em todos os seus caminhos para que nada fique entre você e a paz de Deus, que é aqui na Terra, né? Buscar a Deus com todas as nossas forças e por todos os caminhos que nós tivermos possibilidade, para que nada interfira, para que nós possamos ter a paz de Deus aqui ainda em vida. Amém? Então esse foi o nosso tema de hoje. Se vocês gostaram, deixem o like no nosso vídeo e também se inscrevam aí no nosso canal. Amanhã traremos uma nova palavra de vida para vocês. Um beijo no coração e até a próxima. Valeu, pessoal. Forte abraço a todos aí.